Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Vamos lembrar que as sementes, a vida da semente da Palavra de Deus, é eterna. Na verdade, a Palavra de Deus é eterna, por isto é uma substância viva. Ela é viva, é vital, pode ser usada para produzir a coisa exata que a Palavra de Deus promete. Isto é simples e eu vou colocar de uma forma que você entenda. A Palavra de Deus é a semente incorruptível. Ela produzirá, sempre produz exatamente de acordo com a sua espécie. Uma promessa de prosperidade financeira produzirá prosperidade financeira se for plantada, se for cuidada da forma como a palavra diz para fazer. Agora, vamos para uma passagem das Escrituras em... Bem, eu acho que eu vou começar com Lucas capítulo 17. Eu ia entrar nisso um pouco mais para frente, mas eu acho que agora é a hora certa de pular com os dois pés, como dizem. Em Lucas capítulo 17, vamos ver a partir do versículo 5, onde os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, podeis dizer a esta amoreira: seja arrancada daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então esta foi a palavra de Jesus para os apóstolos. Agora, você poderia pensar que os apóstolos teriam mais entendimento do que apenas pensar que só precisavam pedir a Jesus: aumenta-nos a fé. Não seria bom se pudéssemos dizer: Pai, nos dê meio quilo de fé, 1 tonelada de fé e recebêssemos? Bem, mas não funciona assim. E sabemos que o apóstolo Paulo nos diz, e é claro, eles não tinham os escritos do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo escreveu e disse: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas enfim, os apóstolos aqui disseram: Senhor, aumenta a nossa fé e ouça as palavras de Jesus. Isto aqui é importante porque estamos falando sobre a semente da palavra de Deus, a substância viva da palavra de Deus, que é capaz, que tem a capacidade nela, em si mesma, para produzir exatamente o que ela diz. Ele disse: se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda. Agora me permitam, para efeitos de dar ênfase a uma certa parte aqui e tirar ênfase de outra parte, para que eu possa ensinar aqui, eu vou deixar algumas coisas de fora, porque eu penso que às vezes ficamos tão envolvidos com a semente de mostarda e o tamanho dela que perdemos o ponto inteiro. Ele não está falando sobre o tamanho da semente aqui. Então vamos dizer assim: se tiverdes fé como uma semente, podeis dizer. Agora o grego aqui diz dirias, a versão King James diz podeis dizer. O original grego diz dirias e ela vos obedeceria. Então notem que Jesus diz assim: vocês diriam, e ela, o problema, a amoreira que representa aqui o problema, a situação na sua vida, ele diz que ela obedeceria a vocês. Não diz que ela obedeceria a Deus. Você pode ir para a promessa de Deus e encontrar a própria promessa na palavra de Deus que dá conta da área do problema ou da situação, você sempre encontra. Você pode encontrar uma promessa que dá conta disto. Agora, se você for esperar até que Deus profetize sobre essa situação sua, então pode ser que você espere até o milênio. Se você for esperar que o Novo Testamento grite isto para você e comece a proclamar o que Deus diz sobre a sua situação, você vai ficar aqui até o milênio, porque simplesmente não acontece. Esta Bíblia, embora seja uma boa Bíblia, uma Bíblia até bem feita, não me disse sequer uma palavra desde o dia em que a comprei. Eu tive que ler cada palavra, falar cada palavra, proclamar cada palavra que é nela. Nenhuma destas palavras jamais pulou das páginas e entrou em mim só porque está na Bíblia. E não vão entrar em ninguém só porque estão na Bíblia. Agora, a semente, ele diz: se tiverdes fé como uma semente, você diria. Agora aqui está o ponto, eu quero que você entenda isto, porque eu acredito que nunca é demais termos ensinamentos sobre esse assunto.
A fé funciona como uma semente. E a forma como você a semeia, Jesus diz, é dizendo. A forma como você planta a semente é dizendo, falando. Agora, qualquer fazendeiro sabe que para fazer uma semente produzir é preciso plantá-la. Isso é muito simples, mas é uma verdade bem profunda. Sabe, Deus profetizou para Noé quando ele saiu da arca e disse a ele, enquanto a terra existir, haverá semeadura e colheita, noite e dia, calor e frio nunca cessarão. Então, enquanto estivermos neste planeta Terra, Deus diz que esta é a forma que a coisa toda vai funcionar. Você vai ter que plantar uma semente e então mais tarde você colherá uma colheita. É assim que funciona, quer você fale de finanças, quer você fale sobre cura física, qualquer coisa com a qual você estiver lidando neste mundo, você terá que ter semeadura e colheita. Você planta uma semente e colhe uma colheita. Você discute com alguém e vai produzir uma colheita de discussão. Você dá amor e amor lhe será dado. Você julga as pessoas e você será julgado. Você pode se perguntar de onde isso veio? É assim que funciona? Você pode não gostar de como funciona, pode querer que não funcione, mas funciona. E funciona bem assim. É a lei de Deus, semeadura e colheita. Tudo volta à lei de Gênesis, tudo produz segundo sua própria espécie, toda semente produz segundo sua semente, ele diz. O fruto, a semente está em si mesma. A semente está em si mesma. Agora, aqui ele diz, se vocês tivessem fé como uma semente, vocês diriam. Agora veja, estamos falando sobre a vida e o poder das palavras. Agora existe vida na palavra de Deus. Mas se você não tem fé nesta palavra, então esta palavra vai ficar ali adormecida e não vai fazer nada por você. Só porque é uma semente da palavra de Deus não quer dizer que vai funcionar para você. Tudo está ali nas páginas desta Bíblia, mas Jesus disse, se você tiver fé como uma semente, vai falar vida a esta coisa. Veja, é assim que você ativa a vida que está na semente? Ora, a semente não está morta, só adormecida. Não está fazendo nada. Ela tem a habilidade de produzir exatamente o que ela é. Um grão de soja produzirá outro grão de soja, 100 iguais a ele. Uma semente de trigo produzirá trigo exatamente como ela. Se você examina de perto, nem vê a diferença quando põe tudo junto, porque ela duplica-se em tipo. Então a semente está em si mesma e a força vital, agora ouça, com atenção, eu sei que estou repetindo algumas coisas, mas precisam ser repetidas. A força vital desta semente está nela mesma. Agora, a forma como você ativa a força vital que está nessa semente é falando ou plantando esta semente e ela será ativada. Agora, se você fala a palavra de Deus, você está ganhando a fé. A fé que está naquela semente, naquela palavra, a vida que está naquela semente entra em você. E isto faz com que você ative o sistema. É o sistema de plantio, semeadura e colheita. Vê, se tivessem fé como uma semente, diriam. A fé funciona como uma semente e a forma de plantá-la é você dizendo. Ei, ele não está falando de mover árvores aqui, mas de áreas problemáticas em sua vida. Talvez um problema financeiro, talvez um problema físico, talvez um problema no casamento. O que você tem plantado sobre esta coisa? Ei, a semente está em si mesma. Vá para a promessa na palavra de Deus e descubra o que Deus promete. Talvez seja um ente querido não salvo. Descubra o que o apóstolo Paulo disse em Atos, quando ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aí está uma promessa. Que se você crer no Senhor Jesus Cristo, terá toda a sua família salva. Agora comece a falar esta promessa. Alguém diz, simplesmente não creio desta forma, provavelmente não vai funcionar para você. Porque você não tem fé como uma semente? Eu não vou falar porque simplesmente não acredito. Bem, é por isso que você não diz porque não crê. Quando você não crê, você não diz. Agora, provavelmente, o que uma pessoa como esta acredita é, bem, se for a vontade de Deus, Deus vai salvá-los, se não for, morrerão e vão para o inferno. Bem, mas a Bíblia diz
que não é a vontade de Deus que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento? Mas será que isso vai salvar a sua esposa, seu marido, só porque Deus disse isto na Bíblia? Não. Podem morrer e ir para o inferno e até levar você com eles, se você não voltar a colocar sua cabeça no lugar e começar a confessar o que Deus diz. Então você vê, a palavra está aí, a promessa está aí para esta situação, e você simplesmente a proclama e a fala. Se vocês tivessem fé como uma semente, vocês diriam. Agora o que você vai dizer? Vai dizer e plantar a semente da qual você quer uma colheita? Sabe, eu acho que uma das coisas mais difíceis de levar a maioria das pessoas a fazer é falar a coisa desejada ao invés do que está acontecendo com elas. Veja, eu fui fazendeiro e, sabe, eu tive, em algumas áreas da fazenda, maçambará, um tipo de erva daninha. Agora, uma pessoa que fica sempre falando só o que acontece com ela é como um homem que planta só o que já vem dando no seu solo. Ele sai e diz, bem, temos maçambará aqui, tive um monte de erva daninhas esse ano, vou plantar maçambará ano que vem. Agora, sabe, eles vão te pegar e te amarrar numa camisa de força, te jogar num hospício se você é um fazendeiro, e ao invés de plantar milho, você planta erva daninha todo ano. E você diz, mas é isso que vem crescendo o tempo todo aí, é por isso que eu vou plantar isto. Mas isso é o que você quer? Não, bem, eu quero milho. Ou eu quero trigo, ou eu quero soja. Mas você plantou maçambará? Mas é que você tem que fazer crescer o que aparece, né? Isso é burrice, cara. Quer dizer, sabe a ignorância antes do nascer do sol? E depois que escurece também? Por que você simplesmente não faz assim no natural? Então por que nós faríamos desta forma quando se trata das coisas de Deus? Por causa do engano do inimigo, ele cega as mentes daqueles que não creem. Eu te digo, tem um monte de crentes que não creem. Sabe, eles creem que Jesus é o Filho de Deus, que nasceram de novo, mas tem um monte de crente que não crê na Bíblia. O problema com um monte de gente é que eles não creem naquilo que eles dizem que creem. Dizem que creem na palavra de Deus, mas não ousam confessá-la. Pode ser que eu esteja mentindo. Veja, a promessa que você creria e seria salvo você e a sua casa, coloque essa promessa na sua boca. Se você não crê quando você lê, comece a falar, diga, isso vai fazer com que fé venha. Mas saiba, a semente está em si mesma. Então a força para ativar esta semente está em dizê-la. Quando você a diz, a força vital nesta semente entra em você e aí você passa a crer nela. Veja, essa força vital vai espargir a vida de Deus em você para que você creia. E isto faz com que aquela coisa seja plantada e falada e posta em movimento. Eu já vi isso acontecer em uma situação. Em Little Rock, Arkansas, eu estava ministrando para um grupo de oração e eu estava ensinando sobre isso e uma senhora se levantou depois do culto e disse, eu quero fazer uma confissão de fé, uma oração, o que quer que seja, e ela se levantou e começou a dizer, obrigado, pai. Porque o meu marido é salvo, cheio do Espírito Santo, e nós temos um lar cristão, as nossas famílias servem ao Senhor e continuou orando todas essas coisas boas, sabe? Louvando a Deus por isto. Agora, o que a maioria das pessoas ali não sabiam é que aquela situação não era o que acontecia na vida dela. De fato, o oposto era a verdade. Ela estava tendo sérios problemas, situações ruins, o marido dela não era salvo. Quando ela disse aquilo, outra senhora se inclinou para ela e disse, eu não sabia que seu marido era salvo e batizado. Bem, sabe, ela estava plantando sementes. Ela descobriu que todos aqueles anos ela vinha falando errado, vinha plantando as sementes erradas. Ela vinha dando vida a forças negativas sobre seu marido. Sabe, eu ouvi uma pessoa num culto se levantar e testemunhar, dizendo, eu quero oração pelo meu marido. Eu tenho orado por ele há 25 anos e ele vem ficando pior. Ele não vem para a igreja comigo. E ela contou todas as coisas negativas, entendem? Bem, imediatamente o Espírito de Deus falou dentro de mim e disse, se ela tivesse orado a palavra de Deus e confessado a minha palavra sobre ele, ele estaria salvo já há mais de 20 anos. Então o que aconteceu? Aquelas forças negativas, aquelas forças vitais do negativismo, que falaram morte à salvação daquele homem, fluíram da boca dela por 25 anos.
Sabe, ela não estava orando em favor do marido dela. Ela estava orando contra ele, na verdade. Ela estava dizendo a Deus como ele era ruim. Ela só estava estabelecendo o que já era. Agora veja, você vive por toda a palavra de Deus, mas morre por toda a palavra do diabo? Você pode pegar as palavras de Deus e falar morte ao que o inimigo traz contra você? Você pode pegar a palavra de Deus e falar vida a um acordo de negócios que supostamente está morto ou coisa assim? Há forças vitais nisto. A palavra de Deus falará morte às obras do diabo e vida às promessas de Deus. Então aqui temos uma mulher que orou por 25 anos e o tempo todo estava orando o problema. Então ela estava liberando uma força negativa, um poder negativo, numa crença naquilo que o diabo estava fazendo. Agora, uma vez que a palavra de Deus diz isso e Paulo estabelece que a fé em Deus e na palavra dele vem por ouvir a palavra, então, o oposto disso, o outro lado disso, porque veja, para cada verdade há uma verdade recíproca. A recíproca isto é que se a fé em Deus vem por ouvir as palavras de Deus, a fé no diabo vem por ouvir as palavras do diabo. Tão certo como a fé em Deus vem por ouvir as palavras de Deus, a fé no diabo vem por ouvir as palavras do diabo. Então veja, quando você diz o que o inimigo diz, quando você fala o que é, você está estabelecendo fé naquilo que já existe. Não está plantando uma semente para a mudança. Está estabelecendo uma existência. É como alguém que se esmera em citar e se firmar numa frase. Muitos crentes são como concreto, completamente misturados e firmemente estabelecidos. Isso é verdade. É o que muita gente está fazendo. Eles estão completamente misturados em seus pensamentos e estão firmemente estabelecendo o que existe agora e não estão mudando nada. E você vê suas ideias tradicionais. Como alguém disse, sabe, irmão Caps, você tem que dizer as coisas como são. Não, você não tem que dizer as coisas como são. De fato, você tem um problema se continuar dizendo as coisas como são. Jesus não ensinou a falar as coisas como elas são. Ele disse para falar como a palavra diz. Se tivessem fé como uma semente, diriam: remova-se e vá para outro lugar, e ela se removeria. Alguém diz, você nunca vai me pegar falando a uma montanha? Não, e você não vai ver nenhuma montanha saindo do seu caminho. Mas veja, você fala assim com a montanha. Cada um de vocês vem falando com a montanha. Sabe, alguma vez na sua vida, mas a maioria tem dito, montanha, como você é grande, eu nunca vou conseguir passar por você. Eu nunca vou pagar essa dívida. Ela vai ficar comigo pelo resto da vida. Veja, você está falando vida a esta força negativa que está vindo contra você. Ela está se alimentando das suas palavras. Você está levando vida ao problema que está destruindo você. Agora, se você fechar a fonte de vida desta coisa... Veja, foi isso que Satanás fez com a língua de Adão, ele envenenou a língua dele. Veja, serpente, a palavra hebraica para ela é envenenadora. Ele envenenou a língua de Adão. Você lembra quando ele falou com Eva sobre Deus dizer que no dia que comesse da árvore... Lembra, você está livre para comer de toda a árvore, mas da árvore no meio do jardim, do conhecimento da bênção e da calamidade... No dia que comer dela, certamente morrerá. O diabo veio e disse a Eva, disse, Deus sabe que você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E ela tomou e comeu e deu ao seu marido, que comeu com ela. Veja, o marido dela estava com ela. Ele não estava longe dando nome a insetos ou algo assim. Não, ele estava ali no jardim e ouviu a coisa toda. Agora, a coisa que Satanás deixou de dizer a eles foi a seguinte... No dia que vocês comerem deste fruto, vocês saberão como produzir bênção e calamidade, ou calamidade especialmente, porque eles já sabiam usar a bênção. Aprenderão a produzir calamidade pelas palavras da sua boca, mas ele não disse a eles que no dia que comessem do fruto perderiam o controle das suas línguas e não poderiam dizer o que queriam dizer. Se você já tentou controlar a sua língua, sabe do que eu estou falando? Provavelmente é uma das coisas mais difíceis que você já tentou fazer, dominar a língua.
Tiago disse que é mal incontido, cheio de veneno mortal, ninguém pode contê-la. Mas ainda há esperança, graças a Deus há esperança, porque ele está falando pela habilidade natural. Você não pode, com a sua habilidade natural, controlar as palavras que saem da sua boca, tente por um dia sequer. Por si mesmo, você não consegue. Vai falar coisas que não quer falar. Você quer falar uma coisa boa e acaba falando algo sarcástico sobre aquilo. Bem, a língua de Adão foi envenenada por aquele fruto. E nós vamos entrar neste capítulo 3 de Tiago antes de terminarmos esta série, nós vamos tratar dele, mas aqui está o ponto que eu quero firmar, é que aquelas palavras que saem da sua boca, Jesus disse se tivessem fé como uma semente diriam a esta moreira. Agora a moreira, o monte e todas as coisas as quais Jesus disse para falarmos, ele não está falando de mover árvores e montes, ele está falando de problemas na sua vida, obstáculos no seu caminho. E ele te diz, se você plantar a semente, ela produzirá segundo o seu tipo, semeadura e colheita. Plante as sementes que você quer e você terá a colheita que quer. Plante as sementes que você não quer e terá a colheita que você não quer. Você já viu algum fazendeiro que, vai no centro da cidade no final do ano e começa a resmungar? Eu não entendo. Eu não entendo. Ei, o que é que você não entende? Não entendo porque não tive nenhum trigo este ano. Bem, o que você teve? Eu tive um pouco de milho e também algodão e alguns tomates. Todo tipo de coisa surgiu no meu campo. E o que você plantou? Bem, eu plantei milho, tomates e algodão, mas na verdade eu queria mesmo trigo. Ele deve ter um parafuso faltando. De alguma forma, a cabeça dele não está no lugar certo. Porque simplesmente não funciona assim. Eu sei porque estou no ramo de fazendas há muito tempo e ainda não estou nem na metade de saber tudo. Eu vou te fazer entender antes de acabar a série. E isso vai mudar a sua vida. Porque, a semente está nela mesma. O diabo não é responsável diretamente por muitas das situações ruins que acontecem em sua vida. É claro que no final ele está por trás de tudo, porque ele te influencia a agir errado, mas é você que põe isto em movimento. Veja, a Bíblia diz, Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Ora, se você não der lugar a ele, ele não tem lugar nenhum. Mas veja, ele sabe que você pode ter o que disser, e ele sabe que a semente que você está plantando com a sua boca é a colheita que você terá no final das contas ano após ano. Então ele está te influenciando por uma inclinação dentro de uma carnalidade humana de falar as coisas como elas estão agora. E você acha que está sendo sempre honesto, confessando sempre as coisas como elas são e tudo isto, quando na verdade está estabelecendo o próprio problema contra o qual tem lutado todos esses anos? Sabe o que é? Eu guardo dinheiro, mas é que todo ano as crianças ficam doentes e eu gasto todo o dinheiro com o Dr. Bill. Acontece todo ano. É mesmo? Não é impressionante? Jesus disse que você poderia ter o que dissesse? Você disse e você teve. Não é impressionante? Há quanto tempo você vem dizendo isto? 49 anos. Funcionou muito bem, não é? Você vê, o diabo não pode impedir que aconteça o que você diz. Ele só está interessado em te fazer falar a coisa errada. Eu não estou dizendo que você vai falar num dia e vai acontecer no outro. O diabo é esperto para saber que toda vez que alguém dissesse eu vou morrer, essa pessoa caísse morta. Bastariam apenas 3 pessoas para todos perceberem que tem aquilo que dizem? Ou se elas falam alguma coisa ruim e acontece da noite para o dia, no final das contas perceberiam o que estava causando aquilo. Mas pelo tempo que leva para acontecer, você já esqueceu o que pôs aquilo em movimento. Esqueceu quando iniciou o fogo. Eu sei que tem gente de cabelo em pé, mas eu vou continuar. Depois Deus cura seu cabelo. Então,
Aqui ele diz: se tivessem fé como uma semente, diriam a esta amoreira: seja arrancada pela raiz, seja plantada no mar, e ela obedeceria a vocês. Ela lhes obedecerá. Ela lhes obedecerá. Ela lhes obedecerá. Veja, a força vital naquilo que você fala viveu até causar a destruição do problema. Você falou vida àquilo. Agora deixa eu te dar outro exemplo de uma situação dessas na vida real no ministério de Jesus. Está no capítulo 15 de Marcos. Temos aqui Jesus e uma multidão naquele lugar, e Jairo, um dos principais da sinagoga, veio até ele, se jogou diante dele e disse: a minha filhinha está em casa a ponto de morrer. Ele disse: venha e impõe as mãos sobre ela para que ela possa ser curada e ela vai viver. Agora, ele disse isso de boca cheia, foi uma declaração de fé. Aqui está um homem que tem fé como uma semente e ele disse: eu vou declarar o que vai acontecer agora, antes de você ir à minha casa. Jesus disse: se tivessem fé como uma semente, diriam. Eu não sei como, talvez Jairo ouviu ele pregar um sermão, eu não sei. Mas aqui está um dos principais da sinagoga, ele vem até Jesus e diz: bem, minha filhinha está quase morrendo, mas ele disse: venha e impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada, e ela vai viver. Certo? Jesus parou o que estava fazendo, se virou e começou a seguir Jairo indo até a casa dele. E você conhece a história. Agora, uma mulher com fluxo de sangue, ela, há 12 anos fazendo tudo o que podia, gastando tudo o que tinha com os médicos e só piorando, ficando pior do que já estava, ela veio por trás dele porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então aqui temos dois exemplos clássicos do poder das palavras para mudar uma situação ruim. Jairo declarou o que iria acontecer. Agora, sabe, alguns de vocês declaram que vai acontecer. Alguns profetizaram: daqui a 6 meses, 1 ano, nós vamos falir, certamente iremos. E você faliu, certamente. Talvez você disse alguma coisa e aconteceu exatamente como você disse. Você acha que é um bom profeta, só que você não sabe que foi você que estabeleceu a força destrutiva. Esta força destrutiva se alimentou da vida que estava em suas palavras. Porque você acreditou nessas palavras quando falou, você plantou. E acabou fazendo acontecer. E não fique por aí dando chilique, apenas se arrependa, peça para que Deus te perdoe e comece a fazer diferente. Agora, eis o que acontece. A mulher do fluxo de sangue disse: se eu tocar nas suas vestes, serei curada. Agora, o que a fez pensar que ela seria? Ela tinha ido para todos os médicos e não melhorava, só ia ficando pior. Mas não, ela disse: eu ficarei curada quando tocar suas vestes. Agora veja, as vestes dele tinham uma barra ao redor, e isto era uma representação da aliança de Deus. Ela havia decidido fazer uma declaração, a versão ampliada diz que ela continuamente dizia aquilo. Agora lembre-se que essa mulher só ia ficando pior com o tempo. Ela só vinha piorando há 12 anos, aquilo trazia uma imagem ruim para ela, não é? Talvez alguns de vocês tenham uma imagem ruim. Talvez alguns tenham uma imagem de pobreza. Alguns de vocês têm uma imagem de doença. Eu vou te dizer como mudá-la. Você não precisa ficar desse jeito. Faça o que a mulher fez. Veja, ela se baseou, ela estava o tempo todo falando algo debaixo da aliança de Deus. A barra das suas vestes. No livro de Números é que Deus manda costurar essa barra ao redor das vestes, que é uma representação da aliança de Deus, e ela estava atrás disso, atrás desta aliança. Então, o que ela fez? Ela estabeleceu o seu próprio ponto de contato. E este ponto de contato foi a faísca que deu a ignição na fé. Veja, ela desenvolveu a fé por suas palavras. No que ela cria, ela disse, quanto mais ela dizia, mais ela cria. Então o que ela fez? Ela falou vida a uma situação ruim. Veja, aqui há uma doença, um problema em sua vida que causaria a ela morte prematura, se ela não mudasse. Então o que ela fez? Ela mudou todo o conceito das ideias tradicionais.
Talvez o sacerdote disse a ela: bem, para você apenas resta, sabe, falar a situação como ela é e talvez seja a vontade de Deus. Eu não sei o que o sacerdote disse a ela. Mas eu sei que aqui tem uma mulher que entrou na multidão para chegar a Jesus. Ela está declarando que o que ela crê vai acontecer quando ela tocar as vestes. A barra das suas vestes. Ora, a Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder de curar, mas não diz que as suas vestes foram. Então ela não tinha nenhuma base para crer que aquelas vestes a curariam, a não ser pelo fato de que aquelas vestes representavam a aliança do Deus dela. Então, se você tiver fé, vamos falar assim, se ela tivesse fé como semente, ela diria então o que aconteceria com ela. Será que ela diria o que vinha acontecendo? Não. Não diz: se você tiver fé como uma semente, você não vai dizer que a amoreira está ficando maior e agora não sei mais o que fazer. Não, Jesus não disse isto. A mulher não declarou aquilo que já havia. Não seria engraçado se ela viesse por trás de Jesus dizendo: 12 anos e eu só estou piorando, 12 anos e piorando, 12 anos e eu piorando, 12 anos e eu piorando, acho que vou morrer desse jeito. O que você acha que aconteceria quando ela tocasse as vestes de Jesus? Talvez já estivesse morta. Ela talvez já tivesse ativado o seu próprio funeral. Mas graças a Deus ela não fez isso, não é? E era verdade, não era? Era verdade. 12 anos e ela piorando, não melhorava. Mas agora, de repente, porque ela se lembrou da aliança de Deus, o que ela está fazendo? Ela está se lembrando da aliança. Agora lembre-se, a palavra é uma semente. Foi a semente da esperança dela. Ora, a promessa daquela aliança era uma promessa de cura. Deus enviou sua palavra, na verdade não era uma promessa de cura, era um fato de cura. Deus enviou sua palavra e os curou, os libertou do que era destrutivo. Abençoarei teu pão, tua água e tirarei as doenças do teu meio. Essa é a aliança. Então lá vem ela ali declarando os resultados finais. Não falando sobre o momento atual, não falando sobre o que aconteceu no passado, não falando como ela se sentia naquele momento. Ela veio dizendo e decretando o que vai acontecer quando eu tocar aquelas vestes. E sabe o que aconteceu? Exatamente o que ela disse. Imediatamente o fluxo de sangue cessou e ela sentiu em seu corpo. Agora note, ela não sentiu e aí creu. Ela recebeu, aconteceu e aí ela sentiu. Aí ela se sentiu melhor. Vê, ela proclamou algo. Ela produziu uma imagem dentro dela com palavras. Veja, palavras carregam imagens, imagens de vida, imagens de saúde, imagens de morte, imagens de destruição. Palavras produzem imagens. Veja, eu posso falar fé com você e fazer com que fé venha até você. Assim como posso vir aqui e falar medo, dúvida, incredulidade, coisas ruins e você vai sair daqui deprimido. Ei, eu transmito isso com minhas palavras. Você transmite o mesmo espírito no qual você está operando. Por isso que é perigoso dar ouvidos a mestres que você sabe que estão ensinando o erro, e você diz: ah, mas é só um pequeno errinho aqui e ali, eu como peixe, jogo fora as espinhas. Isso transmite um espírito. Cuidado com isso, Jesus disse: vê depois como ouvis. Espíritos são transmitidos por palavras e por se expor a ensinos. Agora, aqui está uma mulher que está proclamando, ela está dando vida à aliança. Ela está ativando a semente, aquela aliança é a semente incorruptível da palavra de Deus, e ela está falando, ela tem fé como uma semente, e ela está plantando essa semente. E ela foi curada, graças a Deus. Então, sabe, a história diz que ela contou toda a verdade de como vinha doente há 12 anos e piorava gastando tudo que tinha. E aqui está Jairo. Ele está ali em pé esperando que Jesus terminasse com aquela mulher, sabe? Jesus falando com ela, um culto de testemunho, sabe? Ele ali com a sua filhinha quase morrendo em sua casa e vem alguém correndo e diz
Não incomode mais o mestre, a sua filha está quase morta. A sua filha está quase morta, o servo dele veio correndo. Agora, as palavras de Jesus, com a sabedoria de Deus, Jesus virou-se para Jairo e disse: Não temas, crê somente. Não temas e creia. Duas coisas ele disse. Não deixe o medo vir e creia. Agora, no que ele ia crer? Ele ia crer no que o servo veio dizer? Não, Jesus não estava se referindo a isto. Sabe a que Jesus se referia? Creia naquilo que você me disse lá atrás, alguns metros lá atrás, quando nos encontramos. Creia no que você estabeleceu lá atrás. Sabe, a fé dele estava alta quando disse aquilo a Jesus, porque ele provavelmente tinha saído de ouvir um sermão de Jesus e a fé dele estava alta. E ele disse: se você vier e impuser as mãos sobre a minha filha, ela será curada. A fé dele estava elevada. E você sabia que a sua fé nem sempre fica no mesmo nível? Seria bom se ela estivesse sempre lá em cima, mas não fica lá o tempo todo. Especialmente se você está vivendo e aparecem os problemas para resolver, coisas carnais, situações que não são exatamente muito espirituais, mas que precisam ser resolvidas, e você negligencia a palavra de Deus, seu nível de fé cai. E você entra numa situação ruim e aí, sabe, parece que tudo piora e você só quer dizer: querido Deus, agora é tarde demais, talvez Jairo pudesse ter dito isso facilmente. Se você não tivesse parado para curar aquela mulher, talvez minha filha fosse curada. Ele poderia ficar triste facilmente com aquela situação. Mas Jesus disse a ele: não temas, crê somente, faça duas coisas. Pare com medo e creia. Agora, o que ele está dizendo a Jairo para fazer? Vamos analisar. Se você tivesse fé como uma semente, você diria. Agora, evidentemente, ele tinha fé como uma semente quando veio a Jesus, e ele disse: minha filhinha vai viver quando você impuser as mãos sobre ela. Ela viverá. E Jesus disse: creia. Agora não é hora de começar a fazer confissões de fé. Todas as cartas já estão na mesa. Se ele fosse fazer qualquer declaração naquele momento, provavelmente traria problemas à situação. Então agora não é hora de começar a tentar edificar sua fé. Era melhor ele descansar na fé que ele liberou lá atrás, quando as más notícias chegaram. Agora veja aí onde as pessoas cometem um erro muito ruim. E todos já fizemos isso, mas vamos aprender. Você comete um erro muito sério quando tenta arranjar fé diante de uma situação ruim, quando a sua fé está abalada. Quer dizer, quando você já estabeleceu, eu vou explicar um pouco melhor. Quando você já estabeleceu alguma coisa com o decreto da palavra de Deus, veja, Jó disse: decrete algo e a luz brilhará no teu caminho. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. Então, quando você decreta uma coisa para ser de acordo com a palavra de Deus e estabelece esta coisa, então quando a situação ruim chega, quando as más notícias chegam, não tente atuar agora que você está dentro da situação e o seu nível de fé não está mais elevado do que quando você estabeleceu no começo de tudo. Agora não é hora de começar a tentar chamar mais fé. Descanse na fé que você já estabeleceu, entende? Você teve fé como uma semente quando disse. Não tente voltar e plantar de novo, arrancar aquilo e plantar de novo. Porque assim que você começa a cavar e tentar tirar para plantar de novo, provavelmente vai entrar em medo. Muita gente tenta fazer confissões de fé e acaba fazendo confissões de medo. Não saia por aí, sabe, como ouvi que um indivíduo fazia toda vez que entrava no carro, ele dizia: nenhum caminhão de carga vai bater neste carro, eu declaro em nome de Jesus, nenhum trem vai passar por cima de mim. Minha filha disse que uma mulher disse a ela: se você parar de falar essas coisas, o diabo nem vai pensar nelas. Era uma confissão de medo. Sabe, não precisa ir por esta rota, simplesmente creia na palavra de Deus, estabeleça as coisas e creia. Não precisa passar por isso todas as vezes. Mas confesse as coisas até que você creia e daí estabeleça. Aqui temos a situação. Ele teve fé como uma semente e plantou. Agora ele tinha uma chance de cavar e tirá-la. No que ele vai crer?
Jesus disse, não temas, crê somente. Sabe o que Jairo disse? Deixa eu ler o que Jairo disse. Foi exatamente o que ele disse. Ele não disse nada. E eu vou te dizer algo. Você vencerá mais batalhas, conquistará mais vitórias, especialmente quando o seu nível de palavra não está alto, você não está no ponto mais alto da sua fé, se você simplesmente descansar no que você estabeleceu ao invés de tentar dizer algo neste ponto. Permaneça com o que você disse, deixe que permaneça dito, vamos dizer assim. Sabe, não diga algo depois desdiga. Então Jesus disse a ele, você teve fé como uma semente, agora não mude isto. Porque sabe, aquela palavra está viva, aquela palavra que ele falou lá atrás, antes do servo vir correndo da casa dele, antes daquela mulher, aquela palavra está viva. Está viva por causa da fé dele nela. Ele tinha ouvido as coisas que Jesus disse, tinha visto Jesus curar os enfermos. Então ele tinha palavras faladas que estavam vivas, mas ele poderia trazer morte àquelas palavras aqui nessa situação. Poderia dizer, eu sabia que era bom demais para ser verdade, eu fui enganado, minha filha morreu. Seria morte para as palavras dele, ele poderia ter cavado e arrancado tudo. Jesus disse, não faça isso. Não temas, crê somente. Creia somente, não faça nada além de crer. Não entre em medo, sabe, tudo está resumido numa coisa só. Se você crer, não vai temer. Então só tinha uma coisa que ele devia fazer, só crer. Veja, crer traz vida à semente. A semente havia sido plantada. Alimente-a com vida, não a alimente com morte. Tem gente que fica tentando alimentar aquilo que já matou, porque era negativo. Foi confessado a partir do medo. Quando você faz uma declaração de fé, quando você declara algo e planta sementes da promessa de Deus, quando declara e decreta, se a sua fé estiver elevada, descanse nisto. Agora, claro, não deixe a sua fé abaixar. Eu não estou dizendo para deixar ela subir e descer, mas há situações e momentos onde o diabo tenta te pegar no momento de fraqueza e tenta te fazer descrer ou arrancar a semente. Não faça isto. Então, você já conhece a história que Jairo continuou, chegou na casa dele, nada tinha acontecido de diferente. As más notícias continuavam. Mas quando ele chegou lá, aconteceu como ele disse, Jesus chegou, tirou todo mundo daquele lugar, entrou lá e impôs as mãos dele sobre aquela garotinha, tomou pela mão e disse, levanta-te, você está curado, e assim foi. E ele a entregou para Jairo viva. Sabe por quê? Porque ele teve fé como uma semente. Agora veja, não estamos falando que só funciona em situações de vida ou morte, funciona em qualquer situação da sua vida. Funciona no nível financeiro, funciona no nível familiar, funciona no nível do casamento. É a palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus é a semente. É uma semente viva. É incorruptível, você não pode fazer nada que possa corromper a promessa de Deus. Agora, a forma como você lida com essa promessa pode fazer com que ela não produza para você. Se você não fizer nada com a promessa, ela não vai produzir para você. Não vai acontecer só porque está na Bíblia. A forma como você manuseia a semente pode fazer fracassar. Sabe, se um fazendeiro tem uma semente incorruptível, mas ele não plantar, ele não terá nenhuma colheita. Então temos uma parte para fazer. E eu peço desculpas se deixei você de cabelos em pé, depois você conserta isto. Isso será bom para você. Porque, sabe, eu já estive nesse ponto. E essa consciência não vem naturalmente, você tem que lutar contra a corrente para adquiri-la. Sabe, qualquer peixe morto flutua corrente abaixo, mas é preciso estar vivo para nadar contra a corrente. Então decida ir contra a corrente, fale as coisas boas, alimente as promessas de Deus com vida e veja-as crescer em sua vida. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação.
Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.